Há um debate intenso hoje dentro da universidade acerca dessa temática, e há vários grupos organizados dentro da universidade que fazem essa discussão, e de fato, isso é uma autoafirmação, sim. E é muito bonito a gente ver hoje a universidade que a gente tem, porque assim, uma universidade que eu diria que hoje ela representa a sociedade brasileira, né? Então você olha para a UFG hoje, que é muito diferente, você falando você esteve lá por lá, né? Eu estive lá, eu saí de lá em 2002, Então, completamente então, diferente, né? e você pode agora, professor, atestar isso, né? O que era o UFG em 2002, o que é o UFG hoje, uma universidade diversa, colorida, bonita, né? Então, assim, que as pessoas estão ali, de fato, representando a sociedade brasileira. Há uma representatividade da sociedade brasileira dentro da universidade hoje. Então, você hoje chega num curso de medicina, você vê um negro dentro do curso de medicina. Você não via. Você olhava aquelas fotos de formatura, né? Você só via pessoas brancas. Você fazia, isso era mesmo movimento dentro de um curso de odontologia, no direito. Isso não é mais a realidade. Você vai num curso de engenharia, não é mais a realidade. E assim por diante. Então a universidade ela está num processo de transformação muito profundo, né? E o que é mais interessante é que as pessoas estão se sentindo mais livres dentro dessa universidade, porque elas estão criando ali os seus coletivos, elas estão fazendo um debate que não se fazia, Elas estão se né? apropriando da Estão se universidade, apropriando do como de espaço fato. público, de um patrimônio que é da sociedade brasileira e que por muitos anos foi espaço de privilégio. Esse pensamento ele não morreu. Recentemente nós tivemos um dos ministros, que foram tantos, né, nesse governo que está aí, que mostra qual é o compromisso que ele tem com a educação, na verdade, o descompromisso, né, foram 5 ministros até hoje, e um desses, né, dizia que a universidade é lugar de plantar, de gente tá pitando maconha, andando pelado e não sei o que mais. O outro vem e diz que a universidade, isso foi recente, é para poucos. Isso é a fala de um ministro É da educação. interessante. Quando a gente analisa o discurso, né, a gente tem que entender que quando ele afirma a universidade é para poucos, são duas afirmações sendo feitas. A primeira, de que realmente é ainda um espaço de privilégio, e a segunda, que tem que continuar assim. Então isso é terrível, isso vindo de um ministro da Educação, né? É terrível a gente pensar que o nosso país dá alguns passos adiante e de repente a gente precisa retroceder para poder fazer valer o espaço democrático de pessoas que são eleitas. Mas é uma pena que esse tipo de discurso exista dentro desses espaços, uma vez que a gente já teve tantas conquistas, né? Isso realmente é uma coisa muito triste, porque assim, a gente fica olhando e percebendo, né, o Brasil passou por uma experiência muito importante recentemente, que foi uma expansão e reestruturação da educação superior pública superior, né? Com a criação de muitas universidades, uma infinidade de campos pelo país inteiro, os institutos federais, que saíram de pouco mais de 200 para quase 800 campos espalhados pelo Brasil, e aí tem uma importância muito grande quando você fala da interiorização do ensino superior. Porque a gente que está dentro da universidade percebe que quando você traz alguém, o camponês está lá cuidando da sua família. O filho dele chegou no momento de ir para a universidade. Se ele tiver uma universidade perto, numa cidade próxima, ele consegue mantê-lo. Mas se ele manda o filho para cá, para o grande centro, que ele vai pagar ônibus, ele vai pagar água, ele vai pagar luz, ele vai pagar transporte, ele vai pagar alimentação, ele não dá conta. Ele entra na universidade, o governo adotou uma política de ter a universidade como inimiga, portanto, foram contingenciamentos um atrás do outro, corte de recursos e etc. E aí, não basta eu abrir as portas da universidade. Eu preciso ter um sistema robusto de política de assistência para manter esse estudante dentro da universidade. Porque no caso desse exemplo que eu falo do camponês, se eu tiver a bolsa, a universidade tiver a bolsa, ela mantém esse estudante. E ele vai ter sucesso, ele vai sair. Se não, ele vai ficar 6 meses, um ano, vai se angustiar, adoecer,
que vai abandonar a universidade. Então, esse é o grande desafio. Então, nós precisamos ter, no processo de inclusão, não é abrir a porta da universidade, nós precisamos criar mecanismo que mantenha, né? Então, quando eu falo de incluir, eu estou falando de acolhimento, eu estou falando de permanência, eu estou falando de sucesso. Uhum. A pessoa entra na universidade não é para fazer graça. Ele entra na universidade e precisa sair formado, um profissional técnico, capaz, com uma boa formação para acessar um outro espaço que é o mercado de trabalho. É.